Então, nessa aula, eu vou te ensinar o método dos 4 poderes, que é capaz de fazer você tratar a sua ansiedade todos os dias e por muito tempo, por meio de processos terapêuticos e, com isso, gerar mais qualidade de vida, melhor relação com a sua família e muito mais autocontrole das suas emoções. E para quem é esse método? É para você que é psicólogo, médico, professor e profissional da área da saúde de uma forma geral, que está passando por momentos difíceis, nas profissões e que busca uma maneira permanente de diminuir a sua ansiedade. É também para você que já passou por algum processo terapêutico e por muitas consultas e para você que busca saber como que a ansiedade age no seu corpo e nas suas emoções e obter assim as ferramentas para controlar através de práticas específicas. Para quem não é esse método, para quem busca um tratamento milagroso que vai acabar de vez com a sua ansiedade, para quem não está disposto a se autoconhecer, porque aqui a gente vai aplicar técnica de autoconhecimento e isso vai gerar um maior autocontrole das emoções. E também para quem acha que a ansiedade é frescura. Então, se você é essa pessoa, é melhor nem assistir esse vídeo. Bom, esse método já foi aprovado por um dos nossos alunos, o Davi, que é professor de educação física, e por mais que ele já ensine os alunos dele a ter uma boa condição física, ele mesmo se pegou tendo alguns ataques de ansiedade. Vamos ouvir ele falando? Olá, meu nome é Davi, tenho 44 anos, trabalho com educação física, falando da importância da respiração para controlar a ansiedade, E me peguei correndo com o carro de um lado para o outro, tentando chegar mais rápido, já ansioso, E um belo dia me vejo indo para o hospital com taquicardia, sudorese, palpitações, formigamentos, tudo isso que quem acompanha a Natasha nas suas lives já estão acostumados, E o médico chegou à conclusão e falou que eu tive uma crise de ansiedade. E mexendo na internet, no Instagram, achei a Natasha com seu programa com os 4 pilares para eliminar a ansiedade, ou tratar. E eu falei, não pensei 2 vezes, foi a melhor coisa que eu fiz. Agora eu tenho feito mais trabalho de meditação. Antigamente eu queria correr muito rápido, hoje eu corro de uma forma mais moderadamente, Achando o exercício que serve para mim, o que vai me ajudar nesse momento aí de pandemia, onde todos estão ansiosos. E veja que depois que ele aplicou os 4 pilares, ele começou a se autoconhecer. E saber qual que era a melhor prática para o tipo de ansiedade dele. E eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente sobre esses 4 pilares, tá? Antes eu preciso te contar, que como você está me vendo hoje, eu nem sempre fui assim, Você pode achar que eu sempre fui essa pessoa especialista no desenvolvimento de pessoas, que se expõe, que não fica introvertida, que consegue ter um bom desempenho, inclusive na frente das câmeras, mas nem sempre foi assim, Nem sempre eu dominei a minha ansiedade. Então, por exemplo, na minha infância, eu passei por uns momentos difíceis. Eu tive alguns problemas em relação à ansiedade social, porque eu não me sentia segura para interagir com as pessoas. Vocês podem imaginar isso, Como que seria a vida dessa pessoa em um mundo como hoje? Então, eu não me sentia segura, porque eu tinha muitos irmãos mais velhos, e eu me sentia sempre a criancinha, aquela que não tinha muito o que dizer, e eu acabava me fechando cada vez mais e não falando, E é claro que essa fase, ela foi até a faculdade, mas sem dúvida naquele momento, eu nunca imaginei que aquilo poderia ser ansiedade ou alguma coisa do tipo. E ao longo do tempo, eu fui estudando e eu fui adotando estratégias que me ajudaram a perder essa insegurança, esse medo de interagir com as pessoas. E isso eu conquistei graças ao autoconhecimento. Eu comecei a fazer minha análise pessoal aos 16 anos, E também ter me colocado diariamente em desafios, aquilo que para mim era desafio, e que foi o que eu fui fazendo por boa parte da minha vida. Então, em 2001, quando eu ainda estudava psicologia, eu fiz um curso sobre acompanhamento terapêutico.
que é um tipo de tratamento para pacientes graves que têm fobia social, por exemplo, transtorno do pânico grave e diversos outros transtornos mentais associados, porque é muito comum em pessoas que têm transtornos mentais ter algum sintoma ou alguma crise relacionada à ansiedade. E em função desse trabalho que eu comecei a fazer, aquela experiência me mostrou que eu precisava levar algo a mais para aquelas pessoas, né? Eu sentia que por mais que eu ajudasse essas pessoas, ainda faltavam ferramentas para que eu realmente pudesse fazer diferença na vida daquelas pessoas, para que elas realmente tivessem melhor qualidade de vida ou a própria independência emocional e autonomia da vida, conseguirem fazerem as coisas por elas mesmas. Porque no acompanhamento terapêutico, o profissional ele vai até a casa da pessoa, porque a pessoa já está num estado tão grave que ela não consegue nem buscar um atendimento. Então a gente vai até a casa dessa pessoa, a pessoa não consegue muitas vezes sair, até em função do nível de ansiedade dela. Bom, depois dessas experiências eu comecei então a me aprofundar nas pesquisas para identificar o que realmente trazia benefícios para as pessoas que sofrem com ansiedade. E aí eu percebi a importância da prática de exercícios físicos, do yoga, da meditação e de algumas estratégias de regulação emocional, como, por exemplo, o mindfulness. Mas não é qualquer tratamento. Na verdade, é um conjunto de ações que são específicas, que são especializadas para cada caso singular de ansiedade. E eu levei todo esse conhecimento para os processos de psicoterapia que eu conduzia. E então eu queria que essas pessoas pudessem entender a importância dessas estratégias e que elas pudessem aplicar nelas mesmas, na vida delas, no dia a dia delas. E era importante que elas tivessem mais autoconfiança, mais qualidade de vida, que elas compreendessem que poderiam ter uma vida mais feliz e ter mais autocontrole de si mesmas. Como aconteceu com diversos pacientes meus. Eu vi isso acontecer, né? Bom, até que eu percebi, olha, isso aqui funciona, isso aqui dá certo. E até hoje eu aplico essas técnicas e passo para todos os meus pacientes e alunos. E caso você não me conheça ainda, eu sou a Natasha Bazzuni, eu sou psicóloga formada há 20 anos, acompanhante terapêutica. Eu cursei uma especialização em psicopatologia e saúde mental, fiz mestrado e doutorado em psicologia, todos pela USP. Sou professora de graduação e pós-graduação, eu atendo em consultório particular desde 2003 e eu atendo especialmente pessoas com transtornos de ansiedade, com transtorno de ansiedade generalizada, com fobia social e muitos outros. E eu também atuo fortemente na área de educação. Eu estou falando sobre a minha formação para que você perceba que eu posso realmente te ajudar a viver uma vida livre de ansiedade. Para você ver que eu já trabalho há algum tempo nessa área, eu tenho toda uma formação, uma dedicação exclusiva a conhecer e aplicar esse conhecimento na vida das pessoas. E hoje você vai aprender o passo a passo de como eu fiz essa jornada e como você pode aplicar na sua vida. Então, ao longo de todo o meu percurso de trabalho, eu venho compilando e passando para todos os meus pacientes um método e você vai ter a chance de conhecer e já poder aplicar. O que eu chamo de 4 poderes para dominar a ansiedade e que o meu aluno chamou de 4 pilares, ok. E quando eu descobri isso, meus alunos e meus pacientes eles tiveram uma diminuição significativa dos seus sintomas de ansiedade. E depois, se você quiser se aprofundar, você vai ter a opção de comprar esse curso, que é onde eu ensino todas as estratégias. Você vai ter também um suporte para tirar suas dúvidas, materiais para colocar em prática cada uma das etapas que eu explico, mas isso eu vou te explicar mais para frente. Agora eu vou te contar 3 erros principais que você pode estar cometendo em relação à sua ansiedade. Erro número 1. As pessoas acham que a ansiedade é apenas um sentimento e que não atinge outras áreas da vida. Mas esse é o maior erro que as pessoas cometem, porque a ansiedade, ela afeta o seu corpo, ela muda toda a sua fisiologia, ela afeta o seu cérebro, ela altera a sua química cerebral. E ela afeta também os seus pensamentos, que se tornam negativos, pessimistas, catastróficos, e os seus sentimentos,
fazendo você se sentir sem controle de si mesmo, inferior, com baixa autoestima e até triste. E é por isso, então, que a gente precisa cuidar de cada um desses 3 aspectos: o corpo, os pensamentos, as emoções e os sentimentos. E pensando justamente nisso que eu criei o método dos 4 poderes, que vai te trazer estratégias específicas para cuidar de cada um deles, ok? O erro número 2. Esse é um dos piores erros, que é achar que apenas a medicação vai acabar com a ansiedade. É claro que eu não sou contra a medicação quando necessária, mas a gente sabe que ela traz muitos efeitos colaterais, que ela pode gerar dependência, que ela pode gerar abstinência quando ela é retirada, assim, o que a gente chama de desmame, e a tolerância, que é a necessidade de a pessoa tomar cada vez mais medicação. Então, quando a pessoa precisa consumir uma dosagem cada vez maior de medicação para obter o mesmo efeito, a gente vai pensando, opa, tem alguma coisa que não está certa. Porque a ideia é que a gente vá retirando a medicação, não aumentando a medicação. Então, existem diversas pesquisas científicas que demonstram que a prática de atividade física anaeróbica, ela pode ser realizada como um tratamento para pessoas que, por exemplo, não querem fazer uso de medicamento ou mesmo querem reduzir a quantidade. Porém, atenção a isso, não é qualquer tipo de atividade física. Então, cada tipo de ansiedade tem um efeito diferente no nosso corpo. E isso exige um tipo de atividade específica, que é o que eu ensino para vocês no meu curso. Erro número 3. Tem pessoas que acreditam que elas se sentem ansiosas porque elas têm alguma coisa presente na rotina, como um trabalho estressante, ou uma pessoa que é a origem dessa ansiedade, ou uma situação qualquer. E elas mudam essa situação, ou rompem com essa pessoa, e a ansiedade não desaparece. Justamente porque o que precisa ser mudado é a forma como a pessoa lida com a situação, a forma como ela interpreta a situação e como ela reage a ela. Isso a gente chama de autorregulação emocional. Então, para isso, eu vou ensinar diversas estratégias de regulação emocional, como o mindfulness, o treinamento da mente compassiva e alguns outros. Esse método ele foi desenvolvido a partir da minha experiência clínica de mais de 20 anos e dos estudos que eu fiz em saúde mental e prática de atividades físicas, em práticas complementares de cuidado, em estratégias e técnicas psicológicas de autorregulação emocional. E também no impacto que os alimentos têm nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos e no nosso cérebro, que é o que comanda tudo isso, né? Bom, depois de muita análise, eu percebi que a maioria dos profissionais trata ou de um ou de outro aspecto da ansiedade. E eu percebi que para realmente ser eficaz, esse cuidado precisa ser mais completo, mais integral e realizado de uma forma constante. E foi assim que eu comecei a propor para os meus pacientes com sintomas de ansiedade os 4 poderes. E eu fui acompanhando a evolução deles, que, como vocês puderam ver, foi surpreendente. Então, diante de todo esse momento de incerteza que a gente está vivendo, eu percebi que muitas pessoas estão realmente sofrendo, estão com muita dificuldade de manejar as suas emoções, o que está causando especialmente um aumento de ansiedade de uma forma que impacta demais a nossa vida pessoal, profissional, os nossos estudos. E por isso eu resolvi construir e transformar toda essa ferramenta clínica em um método que qualquer pessoa possa usar e ter benefício real em suas vidas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Agora, quem quer se aprofundar nisso, entrar nesse processo junto comigo, entendendo passo a passo para tratar de forma correta a sua ansiedade, saber qual prática melhor para se livrar dela, eu preparei um curso 100% online e eu vou te explicar como ele funciona. Ele está dividido em 4 módulos. Então, o curso Dominando Sua Ansiedade funciona assim. No primeiro módulo, você vai entender a importância de saber quais são os transtornos de ansiedade e poder identificar qual o seu nível de ansiedade. No segundo módulo, você vai já ter acesso aos 4 pilares, aos 4 poderes,
que são práticas de exercícios físicos, mas não qualquer exercício físico, e sim o ideal para o seu nível de ansiedade. A prática de yoga, quais as melhores posturas, qual a melhor forma de fazer e praticar o yoga. A meditação, a prática de mindfulness, que é a atenção plena. Então, como fazer isso? Para isso, a gente tem várias meditações lá para vocês ouvirem. E você também vai ter e-books, áudios complementares, atividades para você fazer, exercícios. No terceiro módulo, você vai colocar tudo isso em prática. E, não adianta só você ter conhecimento e não praticar. Então, aqui você vai aprender a usar as técnicas de autorregulação emocional para dominar a sua ansiedade e não ter mais essa sensação de frustração ou de não ter autocontrole das suas emoções. E por fim, no módulo 4, você vai saber como que a ansiedade pode causar doenças físicas, que é o que a gente chama de doenças psicossomáticas, para que você possa evitar chegar nesse nível ou, caso você já tenha, melhorar essas doenças. Bom, e você pode até estar pensando que esse curso não é para você, você pode até estar pensando que eu nem sei qual transtorno de ansiedade você tem, né? Mas logo nas primeiras aulas você já vai saber, eu vou te ensinar a detectar esses sintomas de cada transtorno e como tratar cada um deles. Diversos alunos meus já fizeram isso. E com tudo que o curso oferece, eu imagino que você pode até estar preocupado se você vai ter tempo para assistir às aulas ou não. Essa é uma dúvida muito comum. Mas eu te convido a inverter essa lógica, né? Eu não acredito em falta de tempo, mas eu acredito em falta de prioridade. E por isso eu te convido a pensar comigo. Será que não é o momento de você priorizar o estudo sério de como cuidar da sua ansiedade? Será que você não consegue separar 30 minutinhos por dia, por 2 semanas para assistir às aulas, se é isso que você precisa? Então, com 30 minutos por dia, por 2 semanas, você consegue completar todo o curso e você fica com esse conhecimento para sempre. E é por isso que eu quero que você esqueça esse negócio, não tenho tempo, e vamos, nesse momento, priorizar a sua saúde. Chega de ser dominado pela ansiedade, não é isso? Bom, além do curso, você vai ganhar lives comigo. Então, durante 6 semanas, eu vou acompanhar todos os alunos em cada etapa do curso. E assim, você não vai se sentir sozinho durante os processos. A gente, nessas lives, vai aprofundar cada aula. Eu vou dar um tempo para vocês tirarem dúvidas mais profundas comigo. E só esse bônus, eu te garanto que vale mais do que o curso inteiro. E uma coisa muito verdade hoje, em média, sessões tanto comigo quanto com qualquer especialista para tratar a ansiedade tem um preço fixo. E para você tratar a sua ansiedade, primeiro você vai precisar descobrir quais são os seus sintomas e para descobrir você precisa de no mínimo 4 sessões, que isso daria em torno de R$700. Depois de a gente entender o seu nível de ansiedade, aí a gente vai precisar de mais sessões para poder tratar dessa ansiedade, que hoje pode durar em torno de 6 a 10 sessões. Ou, se a gente for se aprofundar, um bom tempo aí. Bom, então eu nem preciso calcular para você quanto que isso custaria. Mas no meu curso você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 48,42 ou R$ 497 à vista. Gente, isso não dá nem 4 sessões com um terapeuta. Isso vocês podem consultar, inclusive, no Conselho Federal de Psicologia existe uma tabela de honorários que define o quanto cada psicólogo pode cobrar por cada serviço que ele faz. Então, isso mesmo simples assim, a vantagem desse curso é que você poderá assistir quantas vezes você quiser, você pode tirar dúvidas comigo, com a minha equipe, vai ter uma apostila e aulas ao vivo também direto comigo. Então, se você quer entrar nessa turma, viver esse sonho de ter uma vida livre da ansiedade todo dia e por muito tempo, com mais qualidade de vida, melhorar a relação com a sua família, ter o total controle das suas emoções, clique no botão abaixo e faça a sua inscrição agora mesmo. O acesso é imediato e assim que você entrar, você já vai ter acesso à sua área de membros e acesso a todas as aulas que estão liberadas. E se você ainda acha que isso não é para você, eu vou deixar uma garantia incondicional por 30 dias.
Você pode entrar agora mesmo, assistir todo o curso e se não gostar, a gente devolve todo o seu dinheiro. Isso mesmo, sem letrinha minúscula. Mas a decisão de viver livre da ansiedade é toda sua. O poder de ter autocontrole das emoções e ser uma pessoa mais feliz está nas suas mãos. Uma coisa eu posso te afirmar, eu estou dando os meus 100% e eu busco também que você dê o seu 100%. Assim você vai ter uma vida mais feliz e saudável, livre da ansiedade. Bom, agora você pode realmente ter acesso a estratégias que vão fazer você atingir seus objetivos de se sentir melhor, mais feliz, com mais autocontrole. É só clicar no botão abaixo para a gente se ver do outro lado. Vai ser um prazer poder dividir tudo isso com você. Te vejo lá.